irmão, o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Eu quero ler aqui uma passagem bíblica em Romanos 12. Romanos 12. E o versículo 13. Vamos continuar orando a Deus, porque esse negócio da pandemia já encheu, né? Já uns 2 meses aí sem culto. E muita gente que não cultuou nenhuma vez depois que começou essa pandemia. E muitos não têm culto nem aqui, nem em casa. Porque no máximo 10% dos cristãos conseguem fazer culto em casa, não passa disso. E aí a gente fica pensando como a gente consegue sobreviver sem cultuar em casa, sem cultuar aqui no templo. E geralmente a gente não dá muita importância para a leitura da Bíblia. São poucas pessoas que lê a Bíblia. Um tempo desse eu li um livro de Antônio Gilberto. E ele estava falando sobre a leitura da Bíblia em seu livro. E ele falou na pesquisa, tem uns 10 anos mais ou menos, que só aproximadamente 10% do todo cristão já leram a Bíblia pelo menos uma vez, a Bíblia inteira. Ou seja, 90% dos cristãos não leram a Bíblia inteira, pelo menos até aquela pesquisa. E aí, segundo alguns estudiosos, os cristãos, ou seja, nós cristãos, em relação ao Deus que nós acreditamos, somos o povo mais negligente de todas as religiões. Ou seja, quem adora Buda é muito mais dedicado em relação a Buda do que nós em relação a Deus. Quem é um católico mesmo, né? Ele é muito mais dedicado aos ídolos do que nós em relação a Deus. As pessoas, os muçulmanos, todas as religiões, eles lêem os livros que são lançados a respeito da sua religião, eles lêem de capa a capa. E isso não é só adulto, não. A criança aprendeu a ler, já está lendo, já está estudando. E nós cristãos somos muito maleáveis, né? A gente confunde muito essa questão da graça e a gente pensa que a graça é só mamão com açúcar, não é bem assim. Romanos 12, verso 13. Os irmãos encontraram? Diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Amém. Os irmãos podem se assentar. Na geração que nós vivemos, é uma geração muito materialista e consumista. É muito comum o ser humano, dentro das suas preocupações, estar sempre em busca de adquirir coisas, enriquecer, possuir, comprar, receber, ganhar, sempre a ideia de vir em sua direção, né? E às vezes alguns até quando doa porque já está receber, doa com essa ideia, não a ideia de ser espontâneo, ou ser misericordioso, ou ser voluntário, ou ser generoso. Muita gente faz assim: olha, eu vou dar 10 porque aí vou ganhar 100 vezes mais. Então a ideia de dar não está sendo bem dar. Eu estou fazendo apenas uma troca e eu quero ganhar bem mais do que eu estou doando. Então isso é interesse. Pode ser em relação a Deus, pode ser em relação ao próximo, em relação à família. É igualmente aquela criança mal acostumada que o pai fala assim: vai comprar o pão que eu te dou o troco. Porque isso é ensinar mal, ensinar errado uma criança a fazer isso. E o pior é que esse tipo de ensinamento acontece que depois da vida adulta, muitas pessoas continuam com isso. Existe esposa que o marido fala assim: traz para mim hoje o café na cama, dificilmente fazer esse pedido para você. A esposa que foi criada na ideia do troca, ela já fala assim: o que você me dá em troca? Ou vice-versa, a mulher pede para o marido alguma coisa e ele fala assim: o que você me dá em troca? A ideia é sempre assim: eu até faço, mas com a condição. A condição é eu ser retribuído, ser recompensado.
Mas quando a gente olha para a Sagrada Escritura, como diz a Bíblia, que é melhor dar do que receber, não é dando que se recebe, não tem essa passagem, dando que se recebe, né? Eu acho que das pessoas confundiram isso. O que o apóstolo Paulo fala em Atos é que é melhor dar do que receber, porque quando você dá, você não está necessitando, você está tendo em sobra. Então a condição de quem dá é melhor do que quem está recebendo, porque quem está recebendo está em falta. Então a gente precisa entender o seguinte: se eu estou sempre em busca de algo, é porque eu estou sempre carente e necessitado. E se eu preciso de alguma coisa, eu posso pedir para Deus para que Ele me conceda, a fim de que eu possa também distribuir com quem não tem. E a ideia o Tiago fala assim: olha, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Mal como assim, Tiago? Vocês pedem para gastar nos deleites de vocês, nos prazeres. Então vocês não pedem para ter, para distribuir. Vocês pedem para acumular. E o próprio Jesus disse: não ajunteis tesouros aqui nessa terra. Não é que você não pode ter um dinheiro depositado. A ideia é: eu estou me resguardando, eu estou pensando no amanhã, eu estou fazendo um projeto. Não é a ideia de acúmulo para me orgulhar pelas possessões que eu tenho. Porque se o que eu tenho for para beneficiar apenas a mim, isso será uma pobreza muito grande diante de Deus. Mas aqueles que querem ser ricos diante de Deus são as pessoas que querem ter para que outras pessoas que não tenham condições possam receber através da sua vida. Essa é a ideologia bíblica. E quando nós olhamos em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9, vai até o versículo 20, o apóstolo Paulo falando sobre a ideia de dar, de fazer, de beneficiar, de se alegrar, sempre tentando partir da minha vida em direção à vida da outra pessoa, perdoar. E quem é materialista e quem é voltado para as coisas dessa vida, ou faz com interesse, ou está sempre buscando e não sempre oferecendo. Que nem Jesus. Jesus, a ideia da sua vida, da sua morte, foi o quê? De oferecer, e oferecer gratuitamente. Até porque Jesus morreu por aqueles que seriam salvos, por aqueles que aceitariam sua palavra, mas ele morreu também por aqueles que eles sabiam que nem acreditariam nele. Então a ideia de Jesus foi de oferecer, foi uma oferta a Deus, uma oferta voluntária, sem pedir retribuição. É claro que sem isso ninguém seria salvo, mas ele morreu até por aqueles que não vai ser salvo. Então ele começa dizendo o seguinte, a ideia de partir da nossa vida. O amor não seja fingido, que é a nossa prática em relação ao próximo. Aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros, que a sua preferência seja honrar e não buscar honra. Nós vivemos numa geração que muitas vezes você percebe que tem algumas pessoas lutando em busca de honra. Elogia, porque assim você vai ganhar. Esteja lá, porque assim alguém vai ver. Faça isso para ser reconhecido. Isso a gente percebe que é ensinado, né? Muitas vezes as pessoas já falaram coisas em direção a mim, ministerialmente, alguma coisa nesse sentido. Não seja vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E tudo isso aqui, esse servir ao Senhor, tem a ver no que eu faço em relação ao outro. Porque se existisse apenas a minha vida na terra, só eu existisse, a palavra servir a Deus quase não teria sentido. Porque tudo que eu faço para Deus, que demonstra serviço, envolve outras pessoas no contexto. Então você percebe que a vida cristã, ela não faz sentido só a minha vida em relação a Deus. A vida cristã, ela só faz sentido quando no contexto da minha vida tem outras pessoas também debaixo desse guarda-chuva que eu estou estendendo para proteger do sol ou de outra coisa. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes, né? Se eu estou no contexto que preciso ser paciente, vai ter outras pessoas, geralmente. Paciente na tribulação, perseverai na oração,
Aí o versículo-chave que eu li com vocês, o 13, que a gente interpreta muito errado muitas vezes também, é o 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Foi pregado muito tempo que esse versículo queria dizer que é para você pedir ajuda aos necessitados. Como eu disse, a ideia aqui é você, em relação ao próximo, é a ideia de oferecer, de apresentar, de auxiliar e não pedir. E aqui, mais uma vez, o 13, o Paulo está dizendo o seguinte: ajude os santos nas necessidades dele. Não é pedir ajuda aos santos nas tuas, mas ajudar os santos nas suas em relação aos santos, que vem a terceira pessoa, certo? Se fosse para a pessoa que Paulo está dirigindo a palavra, Paulo dirigiria e falaria assim, ó, comunique com os santos nas tuas, mas ele disse, comunicai com os santos nas suas, que é a mesma ideia de compartilhar. Se você tiver alguma Bíblia com outra linguagem, como a linguagem de hoje, fica bem mais claro. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O 13. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros na sua casa, ou seja, seja hospitaleiro. Então a ideia é da gente estar estendendo as mãos. Porque o próprio Jesus disse, olha, vai ter sempre necessitado entre vocês. Quando alguém questionou Jesus, poderia ter vendido esse perfume que derramou sobre Jesus e ter vendido, né, esse perfume e dado e distribuído para os pobres, né, ajudar os pobres. Jesus falou assim, olha, essa mulher fez uma coisa muito linda, preparando o meu corpo. Mas vocês, vai ter sempre pobre entre vocês. Ou seja, vocês terem oportunidade, outras oportunidades para estar ajudando os necessitados. Então, por exemplo, esse período que nós estamos vivendo agora, nós não sabemos até quando ele vai, que é dessa pandemia, faz muito sentido isso aqui. Compartilhe o que você tem com as pessoas, com os carentes, com os necessitados, vestimentas, né? Agora no frio algumas pessoas padecem bastante também. Alimentação é outra coisa. Vira e mexe tem alguém nos procurando para ajudar alguém. E isso não é coisa isolada. Tem igreja, ainda hoje uma igreja de outro ministério nos procurou falando se tivesse alguma coisa para doar, que o ministério dela estava juntando alimentação. No dia de ontem eu também fiz isso em relação a outra pessoa. A gente foi em uma outra casa levar umas roupas e também alimento para uma pessoa que é de outra igreja também. Então, assim, a gente está encontrando sempre pessoas carentes e necessitados. E aí a gente olha para o armário e fica assim, mas se eu tirar do meu e faltar? A gente percebe que aquela palavra que Abacuque disse, também no livro de Hebreus fala, o justo viverá da fé, a gente não pratica muito isso. Porque se eu tiver 10 quilos de arroz e doar um para alguém, isso não é ato de fé. Isso pode ser até de sobra, ou a possibilidade de me faltar vai ser pequena. A fé seria eu encontrar alguém com fome e dividir o último quilo com aquela pessoa. Porque um ato de fé, porque eu preciso me alimentar e eu estou doando para a pessoa, correndo o risco de faltar para mim. Mas eu acredito na providência de Deus. Lembra da mulher que foi ofertar no templo? E deu todo o dinheiro que ela tinha, que era apenas 2 moedas. Mas naquele dia, colocaram ali também no gasofilácio, né, que é aquela arca das ofertas, colocaram em abundância os ricos. Mas aí eles deram daquilo que lhes sobraram. Ou seja, não envolve sentimento, não envolve você tirar, não é uma doação apenas de dinheiro, mas não é uma doação da própria vida. Aí Jesus fala assim, olha, eu digo para vocês que essa mulher deu mais do que todos os outros. Deu mais como? Se foi 2 moedas. Porque Jesus não está falando mais na ideia da quantidade de dinheiro. Aquele que deu 100, Deus vai olhar mais agradável para ele do que aquele que deu R$1. A questão é, por que aquele deu 100 e por que é que o outro deu apenas R$1?
De repente, o que deu R$1 deu mais do que o outro que deu 100. Porque Deus está falando, Jesus está falando da ideia do sacrifício que foi feito, da oferta que o seu coração está sendo ofertado juntamente com aquilo. Aí a gente pensa que dar mais, que semear mais, é a ideia de quantidade. O apóstolo Paulo até fala assim, aquele que semeia pouco, colhe pouco, que semeia mais, colhe mais. Será que ele está dizendo de quantidade? Porque é nesse sentido que tem se usado. Se olhar para o que Jesus disse, não terá a ideia de quantidade, mas a ideia de que eu estou me doando naquilo que estou fazendo. Então essa oferta para Deus é uma oferta muito grande. Não são a quantidade de ovelhas que se oferece em sacrifício, mas a qualidade da oferta que eu estou apresentando. É claro que se eu posso dar 12 e dou 1, aí Jesus também percebe por que poderia fazer e não fez, né? Como diz a Bíblia, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Agora, se a única coisa, é o único meio que eu posso usar para a glória de Deus, beneficiando as pessoas, e o meu coração está indo junto com aquilo, não no sentido de estou com pena de doar, eu não estou com compaixão do meu bolso ou compaixão de mim mesmo, eu estou tendo compaixão da pessoa, do ser humano, então ele vai considerar como uma oferta grandiosa. Então faz muito sentido, nesse período, comunicar com os santos nas suas necessidades, ajudar as pessoas. As pessoas estão sofrendo, o que eu posso fazer? O que eu posso providenciar? E se eu não tenho condições, eu peço. Como eu posso ajudar nisso? E continua a ideia da gente querer ver o bem da outra pessoa, de não prejudicar a outra pessoa. Ele fala no versículo 14: abençoai os que vos perseguem. Está vendo que a ideia sempre é abençoai o que vos persegue. E você vai analisar que o apóstolo Paulo ele não enfatiza aqui que fazendo isso você será recompensado. Em outros lugares até fala. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando a questão de ser espontâneo e voluntário. Não é porque fazendo isso eu quero incentivar vocês, porque vocês vão ser abençoados 100 vezes mais. As pessoas interpretam muito errado a parábola da semente que fala de 30, 60 e 100 vezes mais. Não tem a ideia disso de recompensa também. Alegrai-vos com os que vos alegram. Chorai com os que choram. Aí, está vendo a ideia de sempre de doar, de fazer. Sede unânime entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodais as humildes. A ideia aqui não é que você não pode ter bastante coisa. Mas cuidado com a ambição, como diz no mundo, o olho grande, né? A inveja, o desejar ter tudo na vida. Porque isso não é tudo. Mas se o que você tem dá para sobreviver e não pode ter mais do que isso, fique tranquilo com isso, se acomode com isso. Se é aonde o seu braço alcança, esteja em paz. Se puder ter mais, adquira. Mas se não puder, fique contente com o que tem. O apóstolo Paulo fala a Timóteo dizendo assim, olha, se tivermos o que comer, o que nos cobrir, estejamos com isso contente, né? Se for possível, quando estiver em vós, depender da sua parte, tende, o versículo 17, a ninguém torneis mal por mal. É interessante que Paulo não fala assim, não tornei mal por mal. Ele fala a ninguém. Porque se falar não tornei mal por mal, alguém poderia conjecturar, não. O apóstolo Paulo, quem sabe, está falando aqui nos relacionamentos da igreja de irmão para com irmão. Só que aí o contexto aqui, o apóstolo Paulo está falando é com ninguém, inclusive com as pessoas que são seu adversário. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, não só com os irmãos. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. No que depender de você, fique em paz com todo mundo. Não vinguei a vós mesmo, mas dá lugar à ira. Dá lugar à ira, que significa, em outra versão, deixa Deus fazer essas coisas. Porque está escrito, minha vingança. Ou seja, deixa que Deus vingue, porque está escrito, minha vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor.
Aí, para concluir, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. O meu inimigo dificilmente vai me pedir comida. Dificilmente vai me pedir bebida. Como é que eu vou dar comida para ele ou dar água para ele? É oferecendo. Então imagina a pessoa que é meu inimigo, ele não vai bater na minha porta, mas eu sei que ele está com fome. Aí não, mas não me impediu, eu fiquei sem graça. Você percebe quando a gente não tem essa disposição em ajudar, a gente fica sempre com a desculpa assim, eu fiquei sem jeito em oferecer, eu fiquei sem jeito em falar. Quando arde em nós o desejo de ajudar, irmão, esse sem jeito, essa timidez, ela se enfraquecerá diante da compaixão que estiver em nós. Só que a gente, para muitas vezes não fazer o bem para alguém, a gente usa de várias artimanhas para estender as mãos, longe, frio, não posso, ninguém vai comigo, não tenho carro, não tenho telefone, não tenho WhatsApp. A gente inventa muita coisa, mas quando temos disposição, a disponibilidade aparece. Portanto, se o inimigo tiver fome, dá de comer. A ideia de dar não é apenas oferecer, é presentear. Se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso, amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. Em outra versão você fazendo isso, fará com que o inimigo fique com a cara queimando de vergonha. Ou seja, você é o inimigo dele, ele é seu inimigo, e você oferece comida e água para ele, ele vai ficar todo sem jeito. E isso sim é a marca do evangelho em nós, que convencerá muitas pessoas ao cristianismo. Aí Paulo conclui esse contexto dizendo, não se deixe vencer do mal, não deixe o mal vencer você. Não faça o que as pessoas fazem. Já foram injustos com você? Não seja injusto com ela por causa disso. Mas vença o mal que te fazem. O mal que querem contra você, vença isso fazendo o bem. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Faça o bem a quem quer te fazer ou te fez o mal. Pode ser irmão, pode ser estranho, não importa. Em outro lugar, Jesus chega até a dizer para emprestar e não pedir de volta, né? Que é uma questão que a gente já empresta, já marcamos data. A gente tem até o direito de fazer isso. Mas esse emprestar ali é a ideia de você ser útil dentro de uma necessidade que é urgente que as pessoas têm. Então nós precisamos, né, nesse período, estender as nossas mãos, quem puder ajudar, ou até procurar saber. Tem gente que a gente sabe que tem vergonha de pedir, mas a gente suspeita que aquela pessoa está carente, está precisando. Vamos ajudar. Quem está me assistindo através da gravação, é hora de sermos igreja. Ainda ontem eu gravei um vídeo falando sobre isso. O que é ser igreja? É o momento de sermos igreja, de trabalhar junto. Nós somos um irmão, somos uma família em Cristo Jesus. E assim fazer como a igreja primitiva, que alguns, a Bíblia não pede para eles fazer isso, mas eles voluntariamente vendiam até herança, a herdade, né, chamada de herdade, herança que era algo considerado assim, sagrado. Imagina que você tem algo na sua casa, lá um bem material, que você herdou do seu pai, que você tem um amor por aquilo, é chamado de valor sentimental. Aí você fala assim, mas a pessoa está precisando tanto, eu vou vender ou eu vou doar a si mesmo. Eu não vendi isso aqui para me beneficiar, mas é o único meio que eu tenho para usar, eu vou usar. Então, ser desapegado às coisas dessa vida é o que nos fará ajudar as pessoas que estiverem precisando das coisas dessa vida. Amém? Vamos orar a Deus? Santo Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua bondade e grandeza, pela tua misericórdia. Que o teu Espírito Santo possa nos fortalecer e nos orientar, dirigindo nossos passos, ó Deus, ajudando o nosso semelhante, amando o próximo como a nós mesmos, conduzindo a nossa vida, guardando a tua igreja de toda exibição religiosa e materialista, e que o teu povo, ó Pai, possa cada dia aprender que o melhor mesmo é doar
E nisso estaremos também nos doando para a glória do teu nome. Apesar de sabermos que o Senhor nos recompensará, não é por isso que precisamos fazer, mas a fim de ajudar aqueles que estão caídos a se levantar, os famintos a ser alimentados, que estão sofrendo nudez, ter vestimenta. Guarda a nossa mente e nosso coração do materialismo. Venha nos desprender das coisas dessa vida e nos encha com a tua força, pelo poder da tua palavra. Esteja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Amém? Pela boa palavra que Deus proporcionou aos nossos corações essa noite. E servir, irmãos, de alerta para mim. Amém? Porque Deus, irmãos, jamais fala no vazio. E a palavra dele tem direção certa. Tem direção certa. Amém? Irmãos, vamos agradecer a Deus por esse momento lindo de plantão. Certamente na quarta-feira o pastor estará conosco. Né? Certamente. Então vamos estar quarta-feira aqui de novo, irmãos, para adorar o nome de Jesus na beleza da sua santidade. E só ele, irmãos, sermos gratos por tudo que ele fez e faz por nós. Porque ele é maravilhoso. Entregou sua própria vida em resgate das almas que caminhavam ao passos largos para o inferno. E estamos aqui nesta noite pelas suas misericórdias. Amém? Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, neste momento, Pai, porque Tu és maravilhoso. Despede teu povo, a tua igreja em paz, e aos nossos lares, guarda nosso trajeto. Dê uma semana abençoada por Ti, Jesus Cristo, Pai Santo, que de nada tenhamos falta, mas que possamos repartir, retribuir para aqueles que precisam. Assim pedimos todas as bênçãos que sejam ministradas sobre esta igreja, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e mais doce e íntima comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos, e todos dizem amém. Até quarta, se Deus quiser.